Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong. Capítulo 6. Tema desta semana: os demais de Tiatira. Meta de hoje: leitura das páginas 90 a 92. A persistente linha prateada. João Ruiz, ou Jean Ruiz, iniciou um movimento baseado nas ideias de John Cliff, professor da Universidade de Oxford e reformador inglês, que sacudiram a Europa nos séculos XV e XVI. Ele foi executado em 1415, queimado vivo cantando um cântico. Sua estátua está na Praça Central de Praga, a praça da Cidade Velha, na República Tcheca. João Ruiz foi um precursor da reforma que viria na época da Igreja em Sardes. Com isso queremos dizer que essa linha prateada da graça de Deus permaneceu por muitos séculos. Mas, e quanto aos seguidores de Pedro Valdo, qual foi o destino deles? Semelhantemente à dispersão à morte de Estevão, registrada em Atos 8, o bendito Evangelho foi propagado de maneira mais ampla pela Europa. O grande poder desses pregadores simples residia no fato de possuírem as Sagradas Escrituras em sua própria língua. Isso nos mostra quão poderosa é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Efésios 6,17. Eles liam os evangelhos, pregavam e oravam na língua comum das pessoas. Semelhante Deus espera que nós, que possuímos tantas riquezas pela posse da palavra de Deus, bem como o falar profético que nos dá a direção, saiamos às ruas para pregar o evangelho. Deus conta conosco. Naquela altura, o Papa mandava nas nações como Alemanha, França e Inglaterra, embora o desprezado grupinho dos valdenses lhe negava o reconhecimento como supremo cabeça da Igreja. Como tolerar essa resistência à sua arrogante supremacia universal? Mas qual seria o crime deles? Como lidar com isso? Pois eles tinham mais alta reputação em todos os lugares, pois viviam aquilo que pregavam, a pura palavra de Deus. Isso era reconhecido até mesmo por seus piores inimigos, pois eram admirados por modéstia, vida simples, trabalho honesto, castidade e temperança. Seu único pecado, entretanto, consistia em se apoiar nas Escrituras, e somente nelas, em todas as questões pertinentes à fé e à adoração. Essa linha pura é mantida pelos que vivem a realidade da igreja em Filadélfia, a qual tem pouca força, mas guarda a palavra e não nega o nome do Senhor. Apocalipse 3:8. Miller ainda destaca em seu livro O Grande Progresso dos Pobres Homens de Lyon. Depois do início das perseguições, nos parece ter acontecido de forma rápida e alcançando uma larga extensão do território europeu. Eles foram para o sul da França, chegando até Lombardia e avançando para os lados de Aragão, na direção da Espanha. 2017, página 182. O lugar de refúgio dos valdenses. Na Lombardia, Itália, e na Provença, França, os valdenses possuíam mais escolas do que os católicos da Igreja Romana. Há alguns anos, o irmão Dong Yulan teve a visão de criar o CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, cujo intuito é a formação de um exército de valdenses e comportores que lutam armados nas ruas com a palavra de Deus. Na Alemanha, os valdenses tinham 41 escolas na diocese de Passau, desde a Inglaterra até o sul da Itália e do Hellespont até o rio Ebro da Espanha. Seus princípios estavam propagados por todos os lugares. Imagine se tivesse hoje 41 CEAPs. Seria algo maravilhoso. Por conta da guerra política que tratava alternadamente com os reis da França e Inglaterra, o Papa Inocêncio III tinha muitas coisas com que se preocupar. Eles também estavam imbuídos com as cruzadas em busca da conquista da Terra Santa Israel. Foi ainda responsável pela destruição do Império Grego, centrado em Constantinopla. Que poder extraordinário tinha o Papa! Porém, ele estava determinado a punir, sem misericórdia, todo tipo de dissensão contra as normas estabelecidas pela Igreja de Roma, e isso incluiria os valdenses. Os vales de Piemonte, Itália, e do sul da França era a sede da aversão a Roma. Os albigenses receberam proteção das ricas cidades da região de Languedoc. Raimundo VI, conde de Toulouse, era favorável aos valdenses, e o nome Languedoc foi dado a essas províncias do sul da França por causa da rica, melodiosa e flexível língua que era usada como vernáculo naquele lugar, chamada Langue-Doc ou Languedoil.
Os líderes feudais, especialmente os condes de Toulouse e Foix, apesar de respeitar o rei como senhor supremo, possuíam e exerciam autoridade soberana sobre seus domínios. Ali as autoridades eram favoráveis aos valdenses. Essa bela região era cheia de vinócolas, de videiras para a produção de vinho e de olivas para a produção de azeite. Esse lugar havia alcançado um nível intelectual muito mais elevado do que qualquer parte da Europa, porque o papado, além de agir de forma destruidora sobre as almas dos homens, também impediu todo o progresso no campo das artes e da educação do povo. De acordo com o pensamento deles, quanto mais pudesse manter o povo na ignorância, melhor. Milley prossegue: para o papado florescer, o espírito humano precisa ser mantido na ignorância, na superstição e na escravidão. Todavia, pelo longo período, os habitantes de Languedoc não foram perturbados pela hierarquia romana. A consequência natural desse ato foi que as suas cidades se encheram de pessoas pacíficas, trabalhadoras e prósperas. Na mesma proporção em que a palavra de Deus prevalecia, a Igreja de Roma e o clero caíram em um desprezo cada vez maior, sendo odiados de igual maneira tanto pelos nobres quanto pelo povo comum por causa da ganância e da imoralidade. A exploração dos órfãos e das viúvas, a desonestidade, o engodo astuto, a glutonaria e a bebedeira deles eram proverbiais e inegáveis. 2017, páginas 183 a 184. Grande parte da população renegava Roma naquele tempo.